Eu sou o professor André Wagner Rodrigues, coordenador pedagógico da EMF Edgar Simões, escola situada na região de Carapicuíba, São Paulo. É uma escola que a gente costuma dizer que é uma mini cidade de crianças, porque a gente atende mais de 1.200 alunos. A avaliação formativa, ela é fundamental no nosso trabalho. E antigamente a gente via a avaliação como algo classificatório, algo meio que punitivo. E a gente começou a entender um pouco mais a avaliação formativa e levar isso para a escola, porque a gente tem que começar a olhar para cada estudante de uma forma que a gente possa entender o desenvolvimento dele. A avaliação formativa, na minha visão, ela tende a entender o aluno de forma integral, né? Olhar vários fatores que contribuem. Quando a gente começou a fazer esse trabalho já de reunião com os professores e de entender os dados que mostravam para a gente a avaliação, como que a gente pensa cada estudante que está ali, a gente se deparou com uma realidade muito difícil. A gente percebeu que a gente tinha aproximadamente, de um público de 1.200 crianças, 30% não alfabetizadas. E a gente percebeu que a gente precisava avançar muito, tanto na qualificação em relação à alfabetização dessas crianças, a fluência leitora. Aí começou aquela pergunta, O que fazer com esses dados? A gente sabe que são dados difíceis de encarar, são desafios que estão na nossa frente, mas o que a gente pode fazer enquanto plano de ação? Como que a gente pode intervir nessa situação para a gente trazer algum resultado? E aí, levando isso para os professores, a gente começou a pensar como fazer da nossa escola a cultura da leitura e da escrita. Justamente porque a gente percebe que os alunos se interessam muito mais pelas telas, dos celulares, dos tablets, das TVs. A gente pensou em como mudar um pouco essa realidade. Como fazer a escola respirar a cultura. Então, por conta de tudo isso, a gente criou o projeto Disseminar. O disser vem de discente. É o estudante ativo, aquele que é sujeito da sua própria história, aquele que questiona, que pergunta, que traz informações. O Disseminar é justamente isso, um projeto que orienta o estudante para ele poder escrever, ler, disseminar as suas ideias, divulgar os seus pensamentos. Quando a gente começou a explorar um pouco mais o projeto Disseminar, as nossas reuniões pedagógicas, antes de levar tudo isso para a escola, para as salas de aula, a gente pensou em segmentar, porque a necessidade de estudantes do primeiro ano é diferente do segundo, que é diferente do terceiro, do quarto e do quinto. Então, o que a gente pensou para o primeiro ano? A gente pensou em um gênero textual, que é muito conhecido deles, desde a educação infantil, que é o bilhete. Então, nesse bilhete, o aluno tinha que escolher alguém especial da sua família para mandar e ia colocar ali justamente essa provocação, O que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta que a gente faz quando a gente olha para uma criança, E é importante que a professora levou para a sala isso e começou a estimular essa criatividade, esse pensamento um pouco mais crítico para a criança pensar no futuro. Para os terceiros, quartos e quintos anos, a gente mudou o gênero textual. Ao invés de bilhete, a gente queria desafiar um pouquinho mais a escrita, um pouquinho mais a leitura, um pouquinho mais a capacidade de crítica. Então a gente pensou no modelo de carta pessoal. No terceiro ano, essa carta era direcionada para a diretora da escola. E nessa carta eles precisavam fazer um texto com coisas, com ideias que eles queriam para transformar a sua escola. No quarto ano, a gente pensou em provocar os alunos para pensar na questão do bullying. Então a carta agora seria direcionada à nossa secretária municipal de educação. E a provocação seria: o que a gente pode fazer para diminuir ou acabar com o bullying na escola? E no quinto ano, o desafio foi um pouquinho maior. Uma carta direcionada ao presidente da República com formas de combater o racismo na nossa sociedade. Então a gente viu ali cartas belíssimas, textos maravilhosos. Todo o resultado do projeto Disseminar foi levado para algumas redes sociais que a gente precisou criar. E essa proximidade com as redes sociais fez com que a comunidade escolar olhassem para o trabalho realizado na escola de uma forma totalmente diferente. Famílias interagem, participam, e percebem exatamente como que a escola é potente. Uma visão de uma escola que respira a cultura da leitura e da escrita, que faz com que os alunos participem a todo momento, que queiram falar, que queiram se manifestar de forma escrita ou oral. A gente conseguiu mostrar isso para as famílias também.